Será que você sabe tudo mesmo que está envolvido no planejamento da manutenção? Então se liga nesse vídeo que é isso que nós vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Eu sou o professor David, sou professor e consultor aqui da Modular Cursos, responsável por essa área de gestão da manutenção e gestão industrial. E nós estamos vindo aí fazendo uma série de vídeos sobre a TPM, a manutenção produtiva total. E hoje nós vamos falar sobre o pilar de manutenção planejada. Esse pilar que é tão importante e que auxilia em todos os outros pilares. Então aqui dentro desse pilar nós vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas, ferramentas, o que está envolvido no planejamento da manutenção, para você entender o que esse pilar contribui para a teoria, para a metodologia da manutenção produtiva. Mas antes de a gente começar a falar sobre o planejamento da manutenção e tudo que envolve, eu sou obrigado a pedir para você considerar se inscrever no nosso canal. Então já clica aqui no inscreva-se e faça parte dessa grande comunidade de gestores da manutenção que nós estamos formando, com mais de 5.000 alunos em todo o Brasil e mais de dezenas de empresas parceiras aí. Então se você quer fazer cursos realmente transformadores na área de gestão da manutenção, se a sua empresa quer uma consultoria ou um treinamento, pode entrar em contato com a gente que sempre vai ser um prazer enorme poder receber você lá. Então converse com um dos nossos consultores e tire todas as suas dúvidas. Então deixe o seu joinha, clique em inscreva-se e também deixe o seu comentário. Aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar todas as informações necessárias para que você possa nos contatar e também ver todos os outros conteúdos que a gente tem disponível nessa área de gestão da manutenção. Beleza, galera? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pilar de manutenção planejada. Quando nós falamos de manutenção planejada, a primeira coisa que vem na minha cabeça é manutenção baseada no quê? Qual o tipo de manutenção que nós vamos planejar? Isso é uma pergunta fundamental que a gente precisa responder. Tem empresas que têm a sua manutenção baseada somente em corretiva, aquela velha história do quebra-conserta, viver apagando incêndio. Esse é o tipo de manutenção que nós odiamos, que a gente quer evitar de qualquer forma, porque a manutenção corretiva ela sai muito cara e ela é uma manutenção imprevisível. Depois que a falha acontece, a gente fica refém da falha, tá? Qual outro tipo de tipos de manutenção que a gente tem? A gente pode ter manutenção ali, por exemplo, baseada na preventiva ao longo do tempo e na preventiva baseada na condição. São outras duas técnicas de manutenção que a gente tem, mas elas também não são suficientes para garantir que os nossos processos vão ser competitivos, que esse é o principal objetivo da manutenção produtiva. Então, para chegar a uma solução de uma vez por todas, quando a gente fala do planejamento de manutenção, a gente está falando de qual tipo de manutenção, baseada no que essa manutenção, nós temos sempre que pensar no RCM, que é a manutenção baseada na confiabilidade. RCM é uma sigla em inglês, tá? Que significa Reliability Centered Maintenance, ou manutenção centrada na confiabilidade, que também pode ser colocado em português como MCC, tá? Também comumente conhecida como MCC, mas geralmente a gente chama ela de RCM, tá? Então o que é o RCM? O RCM é uma forma de pensar a manutenção, tá? Aonde o principal objetivo do RCM é a confiabilidade. Mas professor, o que é essa tal de confiabilidade? Confiabilidade é uma esperança matemática, uma taxa do quão previsível, do quão confiável é o nosso equipamento. Ou seja, se eu tenho um equipamento que ele não quebra nunca, que ele é muito previsível, que eu entendo tudo dele, tá? Que eu sei que ele não vai quebrar dentro de um período de tempo, tá? Eu consigo dizer que aquele equipamento ele é muito confiável, que a sua confiabilidade é muito alta. Então, se eu sei que um equipamento ele não vai apresentar nenhum defeito, nenhuma falha, ele não vai quebrar, ele não vai parar dentro de um período de tempo, se eu tenho certeza que isso não vai acontecer, eu posso dizer que a confiabilidade desse equipamento dentro desse período de tempo é de 100%, tá? Então, a gente vai trabalhar vários tipos de manutenção para garantir que o nosso equipamento ele seja confiável, que ele seja previsível, que ele possa operar de forma que a gente conheça a sua previsibilidade, tá?
Então vamos lá, recapitulando, o que é confiabilidade? É o quanto um equipamento é confiável, tá? E a gente fala de confiabilidade porque é dado em uma taxa. O que é uma taxa? Uma taxa é uma proporção, é uma porcentagem. E a gente extrai essa porcentagem em relação a um período de tempo. Então, dentro de um mês, meu equipamento ele é 80% confiável. Ou seja, num mês eu tenho 80% de confiabilidade para aquele dado equipamento. O que a manutenção baseada na confiabilidade fala? Que quanto mais confiável for o meu equipamento, mais eu vou ter tempo disponível para produzir, melhor vai ser minha capacidade produtiva, menor vai ser o meu custo. Eu não vou sofrer com paradas de manutenção, não vou sofrer com manutenção corretiva e isso, de uma forma geral, vai aumentar a minha competitividade. Então isso que é o RCM, é quando a gente une várias técnicas de manutenção pensando sempre em tornar o equipamento o mais confiável possível. Para a gente ter um sistema muito confiável, a gente vai reunir manutenção programada, a gente vai reunir manutenção preventiva, a gente vai reunir manutenção preditiva, manutenção proativa, inspeções, lubrificações, manutenção autônoma, melhoria específica, manutenção da qualidade, treinamento, 5S. Então, todas essas metodologias juntos garantem a confiabilidade do nosso equipamento. E o RCM, aqui no Brasil, ele é definido, ele é padronizado por uma norma, a NBR 5462. É uma norma que estabelece ali toda a nomenclatura, tudo que está envolvido nessa metodologia do RCM, que por sinal também, se você quiser conhecer mais sobre o RCM, nós temos também uma turma, tá, de RCM baseado nessa norma. Então você vai aprender tudo que essa norma fala sobre o RCM, de forma que você consiga então usar o RCM de verdade aí na sua manutenção. Sair de uma vez por todas dessa manutenção corretiva, baseada no reparo, em correr para apagar um incêndio, e de fazer aquela manutenção preventiva, meia boca, aquela básica lá, que já não é mais o suficiente para você realmente entrar na era da manutenção centrada na confiabilidade. Então dá uma olhada no link que está aqui embaixo e você vai ter acesso a esse curso para você aprender tudo sobre o RCM baseado na norma brasileira, tá certo? E aí, quando a gente fala dessa metodologia, que é o RCM, que é basear nossa manutenção na confiabilidade, por sua vez, a gente também está baseando ela na disponibilidade e na mantenabilidade, que são os três pilares da manutenção moderna. Para isso, a gente precisa estipular, então, dentro desse pilar de manutenção planejada, nós precisamos elaborar as políticas internas de manutenção, que basicamente é um conjunto de regras que vão ditar como que deve ser jogado o jogo da manutenção dentro da empresa. Esse conjunto de regras, essa política, vai estabelecer como que é a relação da manutenção com os outros setores, como é a estrutura da manutenção dentro da empresa, quais são os tipos de manutenção, quem são solicitantes, qual que é a previsão de custo, de investimento, quais são as metas, enfim, é um documento muito importante que vai reger como que a manutenção vai se comportar perante todos os outros setores da empresa. Definido que vai ser baseado no RCM, definido as políticas internas de manutenção, esse pilar então fala que nós devemos implantar o PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção. O PCM então ele vai ser responsável por elaborar todos os planos de manutenção. Plano de manutenção preventiva, plano de manutenção preditivo, plano de inspeção, plano de lubrificação, enfim, todos esses planos, tá? E esses são os chamados planos periódicos de manutenção, porque eles vão se repetir ao longo do tempo com uma determinada frequência e eles já são pré-programados, tá? Então esses planos de manutenção, eles geralmente envolvem paradas de equipamento, algo do tipo que já são alinhados lá com o PCP. E também o PCM ele vai fazer os planos de manutenção com base nas solicitações de serviço. Então as pessoas dos setores das áreas vão identificar que existe uma demanda, uma necessidade de manutenção, vão solicitar ao PCM que ele planeje a execução de uma certa atividade. O PCM então ele vai filtrar, vai fazer a alocação de material, vai programar, vai planejar essas manutenções, que são manutenções mais específicas baseadas numa solicitação de serviço. Para ter tanto
essas manutenções baseadas na solicitação de serviço e essas manutenções periódicas, o PCM ele precisa fazer então a programação da manutenção. Basicamente é colocar tudo isso num grande calendário e dizer quem é que vai fazer o que em qual momento. E quando a gente fala também de PCM, e quando a gente fala desse pilar, né, de manutenção planejada, a gente não pode esquecer da parte de controle, que vem através dos KPIs, dos indicadores chave de performance, tá? Esses indicadores, eles mostram como é que está os números da manutenção, o resultado da manutenção. Esses indicadores podem ser o MTBF, que é o Mean Time Between Failures, é o tempo médio entre falhas. O MTTR é o Mean Time to Repair, ou tempo médio para reparo. Pode ter também o Backlog, que é a quantidade de serviço que nós temos ainda a ser executado. Tem o Uptime, ou disponibilidade, que é a proporção que um equipamento fica disponível para que a operação possa usar ele para produzir. Outro indicador muito importante é o Lead Time, que é o tempo de entrega de uma determinada demanda, né? Então, se o solicitante abre uma solicitação hoje, quanto tempo a manutenção vai levar até entregar aquela solicitação pronta? É através do Lead Time. Então, dentro dessa parte do pilar de manutenção planejada, tem tudo isso envolvido. Então, o RCM, o PCM, os KPIs, e aí entra também a parte de gestão de custo, saber alocar o custo de forma correta, fazer toda a redução de custo. A gente pode ter, então, uma gestão de custo baseada em CAPEX e OPEX, né, que é investimento e despesas. Também toda a parte de material. Então, o PCM, o planejamento de manutenção, vai ter que fazer todo um pedido de material, solicitação de material, requisição, toda a parte de compras, contratos com fornecedores, alocar todos esses recursos, qual tipo de manutenção requer cada tipo de insumo necessário para que possa ser executado, ferramentaria, instrumentação, tudo isso é muito importante. E também, por último, toda a parte de mão de obra, né, pessoal? Que é muito importante também e que a gente precisa planejar o que as pessoas vão executar dentro da manutenção. Então, olha só quanta coisa está envolvida nesse pilar de manutenção planejada. E esse pilar todo, ele basicamente se resume no PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção, que é responsável por fazer quase tudo isso. E é claro que você já sabe que nós temos o principal curso de PCM hoje no mercado. Então, se você quiser saber mais como se tornar um planejador, um programador e um controlador de manutenção aí, sabendo ser um analista nessa parte de KPIs dos indicadores, basta você ver aqui na descrição do vídeo que tem o link para você conhecer o nosso curso avançado de PCM e aprender tudo aí dessa arte do planejamento da manutenção, que é tão importante e que é um pilar que acaba sustentando todos os outros pilares da TPM. Por quê? Porque sem planejamento nós não vamos conseguir implantar a manutenção autônoma. Sem planejamento a gente não vai conseguir identificar os nossos pontos de melhoria específica e não vamos conseguir medir esses resultados. Sem a manutenção planejada nós não vamos conseguir atuar no design, na manutenção proativa lá do pilar de controle inicial. Sem o planejamento, muito dificilmente a gente vai conseguir aplicar as técnicas de qualidade para trazer mais qualidade ao nosso produto, ao nosso processo. A gente não vai conseguir, sem planejamento, fazer toda a parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Enfim, olha só como está tudo interligado, todos os 8 pilares da TPM. Por isso que eles são tão importantes e a gente trabalha sempre eles juntos. Então, se você tem dúvida ou se você quiser saber mais a respeito dos nossos cursos, é só você ficar ligado aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que vai ser sempre muito legal te receber e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de seguir a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece, dos nossos eventos, dos nossos treinamentos e também das nossas promoções. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.